Na próxima quinta-feira, faz 40 anos que Pelé virou rei. A coroação aconteceu na noite de 19 de novembro de 1969, Dia da Bandeira. O Brasil parou para ver Santos e Vasco no Maracanã. E numa cobrança de pênalti cheia de emoção e suspense, Pelé entrou para a história com o 1000º gol. O maior estádio do mundo, o atleta mais consagrado de todos os tempos e as memórias de um capítulo marcante da história do futebol. O Pelé pôs a bola, eu me lembro que ele se afastou, pôs a mão na cintura, isso está na narração, depois ele baixou a mão, partiu, chutou e marcou no canto direito. Isso tudo eu narrei. E ele, o rei, vai tomar distância. Todo fotógrafo para fora da grande área. Volta-se. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha, tirou! Era uma quarta-feira à noite, dia 19 de novembro de 1969. O Maracanã lotado, em festa, para receber Pelé. Ainda no vestiário, o rei falava sobre a expectativa para marcar o 1000º gol de uma carreira fantástica. Estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé. No gramado, a festa prosseguiu até o início do jogo, válido pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Vasco era o coadjuvante da noite. Aos 33 minutos do segundo tempo, com o placar marcando 1-1, o Maracanã parou. Pênalti marcado para o Santos. E Pelé, depois de muita angústia, marcou o seu 1000º gol. Mesmo sendo um jogador já experiente, com Copas do Mundo, eu pela primeira vez eu me senti, sem coragem de fazer alguma coisa. Tremeu minhas pernas na hora de bater, porque o Maracanã todo começou a gritar. Os jogadores do Santos foram lá para trás, no meio de campo, que era um jogo normal. Eu olhei e vi o jogador, então realmente eu não podia perder aquele gol. E graças a Deus, o gol saiu. E 40 anos depois, voltamos ao Maracanã para encontrar repórteres que estavam no gramado. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos mostra onde estava posicionado. Eu estava nessa baliza, tá? Na hora que ele foi bater o pênalti, eu vi a ansiedade dele, ele se benzeu, né? Não beijou a bola, como normalmente o Marcelinho, por exemplo, faz, não. Ele botou a bola, não ajeitou muito, botou, se benzeu e bateu aqui. O Andrade pulou, tentou espalmar, ainda deu na bola, mas ela veio, bateu na redinha aqui, estopa. Yata Anderson, na época, era um garoto de 22 anos. Hoje é amigo íntimo do rei e já teve várias conversas com ele sobre aquele momento inesquecível. Parece que foi tudo desenhado, tudo escrito, é um enredo muito interessante. Foi feito pelo Pelé, o gol número 1000 no Maracanã. E Pelé, de fato, era recebido com glórias no Rio. Seu Walter estava no Maracanã no dia do 1000º gol, vascaíno, mas acima de tudo um fã de Pelé. Ao lado da nossa equipe, ele voltou para o estádio, para o mesmo lugar onde sentou naquele dia. O que acontecia é que o Pelé tinha uma popularidade muito grande aqui no Rio. Qualquer jogo que o Pelé jogasse, vinha assim, torcida de todos os clubes e até do clube que jogava contra ele. Então, era um prazer aqui no Rio ver o Pelé jogar, mesmo contra o próprio clube. Um personagem ficou marcado nessa história. O goleiro do Vasco, a vítima de Pelé. O argentino Andrada não queria ficar marcado por tomar o 1000º gol. Veja o que ele disse antes da partida. Eu não queria que Pelé fizesse gol em mim, porque creio que não me gostaria, porque não posso ter fama por Pelé.
Depois que o 10º gol aconteceu, o jogo simplesmente foi interrompido por cerca de 30 minutos. Todos queriam ouvir Pelé. Eu aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entende? Não esqueçam dos necessitados. Nós que somos privilegiados, estamos um pouquinho melhor. Às vezes, por bobagem, a gente se aborrece e esquece dos que estão necessitando, dos que estão atrás. É um apelo que eu faço ao povo brasileiro. É claro que o Maracanã foi o palco perfeito para o 10º gol de Pelé, mas ele poderia ter feito esse gol em outros estádios. Afinal, Pelé jogou algumas partidas antes de enfrentar o Vasco aqui e passou em branco. 40 anos depois, ainda se discute se trazer essa festa para o Maracanã foi uma jogada de marketing do rei ou apenas uma feliz coincidência. Isso aí faz parte daquelas teorias da conspiração, né? Que o Santos armou e que teria que ser no Maracanã, retribuição ao carinho que o Santos sempre recebeu aqui, para ter uma ressonância mundial, ter um cenário como o Maracanã lotado. Dizem isso, e ele de fato rateou para fazer esse 10º gol algumas vezes, né? Pelé poderia ter marcado o gol 1000 na Paraíba. Ele fez o gol 999, também de pênalti contra o Botafogo, e depois foi para o gol, substituindo o Aguinaldo, que havia se machucado. No jogo seguinte, em Salvador, o zagueiro Nildo, do Bahia, evitou em cima da linha aquele que seria o 10º gol e foi vaiado por seus torcedores. Aqui no Memorial do Santos tem um espaço reservado só para o Pelé. E claro que tem um cantinho para lembrar o 10º gol do rei. Olha só, aqui tem a foto daquele dia, o dia que ele fez o gol, e aqui embaixo uma raridade, essa camisa comemorativa do 10º gol do Pelé. Para a gente lembrar mais desse dia tão maravilhoso, a gente vai conversar, bater um papo com uma turma especial, só ex-jogadores, todo mundo estava jogando pelo Santos naquele dia. Está aqui o Joel Camargo, o Manuel Maria, o Clodoaldo, o Lima e o Edu. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui perto de vocês. Eu não era nascido naquela época, faz 40 anos já. Eu queria saber de vocês se a memória está bem viva, se tudo aquilo continua presente na cabeça, como é que é? Foi uma expectativa muito grande e o Pelé naquela ansiedade, né, de fazer esse 10º gol, inclusive no jogo do Maracanã, eu me lembro bem que eu fui na linha de fundo, cruzei e ia fazer o gol, o René antecipou e fez contra. O Vasco quase não atacou. O Vasco veio para não tomar gol. Ele não queria tomar o 10º gol. Esse que era o problema. Eu fiquei na reserva e entrei no segundo tempo. E ele fez o gol no segundo tempo. Então deu sorte para ele, né? Justamente, eu me lembro. Ele fez o gol. Todo mundo queria que ele fizesse o gol e ele fez o gol. A única coisa que a gente sentia é que havia uma ansiedade muito grande por parte do Pelé, que terminasse essa história do 10º gol. Ele não falava isso? Não falava, mas nós, companheiros, assim, nós sentimos que... E nós também estávamos trabalhando para que isso pudesse ocorrer o mais rápido possível. O gol de pênalti foi obra de Deus. Pelé tem muito a ver com Deus, muito a ver com coisa diferente, porque eu acho que foi um momento em que todos pararam, para que todos pudessem parar e ver o gol. Porque de repente podia ser um lance rápido, eu no fundo, o Alberto tocar, mas de repente foi um pênalti que todo mundo ficasse ligado unicamente na jogada. O 10º gol marcou a carreira de Pelé, mas esse ainda não havia sido o auge. Depois ele ainda brilhou na Copa de 70. Marcou outros 281 gols e ficou eternizado por tudo o que fez pelo futebol. Por isso, Pelé ainda é tão querido por todos aqueles que conviveram com ele. Mais uma vez, acho que isso que nós estamos fazendo aqui é um pouquinho do nosso agradecimento por tanto, né, que ele fez por nós, como o Joel disse, quantas vezes ele não garantiu o bicho da rapaziada. Então, olha, é um pouquinho só dos nossos agradecimentos a você que tanto fez por nós. Que momento, que história, parabéns para o nosso rei Pelé. Os próximos jogos